Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega. Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, com muito prazer, contentamento, alegria, satisfação, tudo que tem direito. Voltar a este templo maravilhoso que está comemorando 94 anos de bons serviços prestados à comunidade, a todos nós. 94, eu falei o quê? 94 anos. Pedimos a Deus para a gente estar aqui presente daqui a 6 anos, né? Quando o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus estiver completando 100 anos. Isso é uma festa, né? Como é hoje. Feliz por estar encerrando este mês de aniversário deste templo sagrado, que, como disse a nossa companheira, eu assisto as palestras aqui, estou em casa todo domingo. E às quartas-feiras também, o pessoal daqui sabe que eu mando sempre um recadinho, né? O som e tal, quando tem algum problema. Mas normalmente não tem, e a gente tem que parabenizar esta casa pelo serviço que presta de levar as palestras a tantas pessoas que não podem vir aqui, não que não queiram, ou porque estão distantes, muitas vezes acamadas, né? Estão doentes, e eu sempre falo, as casas espíritas que puderem devem prestar esse serviço, que muita gente não pode vir ao centro espírita, mas pode acompanhar de casa palestras lindas que a gente ouve aqui, né? Então é um prazer, parabéns a todos os trabalhadores, dirigentes, todos que militam nesta casa, que Jesus possa abençoá-los, porque realmente estão fazendo por merecer o título de trabalhadores de Jesus. Nós vamos falar então hoje sobre ofensas, né? Perante ofensas. E é importante falar que quando a gente fala perante ofensas, sempre a gente pensa no outro nos ofendendo. Mas a gente precisa ver que a gente tem que ver os dois lados. Tá? O lado em que alguém nos ofende e o outro que nós também ofendemos. Então nós vamos falar, está lá no livro, nós vamos dizer já que logo depois dessa primeira tela, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? E obviamente instrução enviada por Emmanuel, essa criatura que, segundo Clóvis Tavares, muito poucos de nós têm a capacidade de imaginar, conhecimento das ciências que esse espírito possui. Chico Xavier por Emmanuel, perante ofensas, é o título desta página, que é deste livrinho aqui. Encontro marcado. Talvez tenha até aqui na secretaria, ali na livraria, né? Um livro extraordinário, como todos os são. Então, é deste livro o nosso tema da noite. Vamos acompanhar Emmanuel nos falando sobre perante ofensas. Esse tema fala de compreensão e tolerância. Justamente tinha que cair para mim este tema, porque com certeza ninguém mais aqui precisa de compreensão e tolerância que eu. Isto é, desenvolver, né? Emmanuel começa dizendo assim: reportando-nos as ofensas que porventura nos conturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. A gente às vezes não para pensar. E está aí Emmanuel chamando a atenção da gente, né? Os tesouros de orientações e discernimentos que o mundo celeste tem nos ofertado para enfrentar o problema da ofensa com a compreensão, com a tolerância. Não há outra maneira de enfrentar o problema das ofensas que não com compreensão, com tolerância. Segue ele.
compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho explicado pela codificação kardeciana, eis o grande, como eu diria assim, o grande chamamento. Guardamos elucidações em torno das realizações essenciais da vida e do universo, em grau de esclarecimento e convicção, que a maioria dos profitentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Que verdade esta que Emmanuel está nos colocando diante da nossa consciência. Os tesouros de discernimento, de orientação que o alto tem nos enviado através dessa doutrina consoladora e esclarecedora, que é a doutrina dos espíritos. Doutrina que consola esclarecendo, esclarece consolando. Emmanuel vai nos dizer assim, conhecemos raciocinadamente. E não porque alguém falou, alguém nos disse, traduziu, não. Reconhecemos raciocinadamente, nós espíritas. A vida além da morte. Muitas correntes filosóficas, religiosamente falando, não acreditam em vida após a morte. Mas nós espíritas não duvidamos. Não porque achamos, mas porque sabemos. Vida além da morte e depois da morte. Além quando a gente está antes de vir, depois quando a gente voltar. Porque ninguém jamais sai da vida, disse-nos Joana de Ângelo em um dos seus livros. Criado por Deus, nós estamos na vida encarnado ou desencarnados, porque ninguém vai conseguir sair da vida jamais. Emmanuel vai nos dizer a responsabilidade que conhecemos raciocinadamente, compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito. Todos nós sabemos que a lei de causa e efeito vai nos trazer alguma coisa de positivo ou negativo diante da minha proposta para a vida, diante das minhas realizações positivas ou negativas. Receberei o que merecer. Porque ninguém recebe além do merecido, nem menos que o merecido. Às vezes a gente, naquela falsa modesta, estou muito melhor do que mereço. São Deus está te dando mais do que você merece. Se a lei de Deus é perfeita, o perfeito não contém imperfeição, como isso pode acontecer? Se você tem o que você merece, por algum motivo, a lei é perfeita. Não há jeitinho brasileiro. Então a responsabilidade nós sabemos, é compulsório. Se fizermos mal, a resposta nossa não poderá ser uma resposta boa da vida para conosco. Se for uma coisa boa, provavelmente a vida nos ofertará algo de bom. Por que provavelmente? Porque muitas vezes alguém diz, eu rezo todo dia, rezo e só vivo com problemas e tudo. Calma. Se a solução ainda não chegou, ela está a caminho. Muitas das vezes os benefícios estão quitando os débitos seus lá de trás. Você nem está pensando que está quitando coisa, está assim. A lei de Deus é perfeita, cada um segundo as suas obras. Uma hora vai te alcançar, é só ter calma. É que a gente tem pressa para tudo, né? Emmanuel vai nos dizer, conhecemos raciocinadamente o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Qual é o espírita que desconhece isto?
Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos respondem que somos muito mais influenciados do que imaginamos. De ordinário, são eles, os Espíritos, quem nos dirigem. Cabe a nós escolher aqueles que vão nos direcionar os caminhos, os pensamentos. De ordinário, se for no dicionário, que é ordinário, de comum, normal. São eles que nos dirigem, sim. Então, este intercâmbio é agora, toda hora, sempre. Por isso precisamos estar atento ao nosso falar, ao nosso pensar, falar e agir. Porque podemos estar pensando, falando e agindo por outras mentes, que não a nossa. Conhecemos raciocinadamente a reencarnação. Como explicar a justiça de Deus sem a reencarnação? É a proposta que a gente vai colocar a qualquer outra filosofia religiosa. Explique então a justiça divina sem a reencarnação. Porque alguém nasceu cego, surdo, mudo, com problemas de diversas ordens, problemas físicos, incuráveis. Se Deus é justo e é bom, então Deus é uma fábrica que faz em escala, de repente sai uma erradinha, sem problema, tem que botar mais tinta ou mais alguma coisa, nada disso. Isso é coisa de homem. A justiça de Deus é perfeita. E para tudo há uma explicação lógica, raciocinada. Então, se alguém nasceu de alguma forma diferente dos outros, motivo há para isto. No mínimo experiência para este ser. Muitas das vezes nasceu assim, já sabe que isso aí não vale nada. O julgamento nosso, né? Muitas das vezes não. Aquele que nasceu cego, surdo e mudo veio como prova, veio provar a nós que é possível ser feliz, surdo, cego e mudo. Então nem sempre está ali porque está, entre aspas, castigado, como se Deus castigasse. Não, nem sempre. Às vezes está ali como elemento para o nosso progresso de ânimo, nos dando exemplo de que a gente pode vencer os nossos problemas, mesmo sendo cego, surdo e mudo, ou com algum problema físico, doença, qualquer coisa. Porque se estamos assim, desta forma ou daquela outra, é por merecimento sempre. Não é por castigo, muito ao contrário. É porque Deus nos ama. E essa problemática passageira vem nos alertar para outras grandes realizações que todos nós haveremos de realizar. Seremos espíritos puros e felizes, todos nós, sem exceção. Sabemos os problemas das provas, acabamos de falar. Alguém que está no mundo físico, envolvido em provas difíceis, haverá de procurar imaginar se Deus é perfeito, se nada fiz eu nesta presente oportunidade para estar assim, alguma coisa fiz lá atrás que justifique isso, a minha posição atual. Não vai adiantar eu me revoltar, blasfemar, dizer que Deus esqueceu de mim, quando não, só estou assim justamente porque Ele está me dando essa oportunidade por lembrar de mim. Dizer, Francisco, vai lá e vence este desafio que é teu. Então todos nós estamos passando por provas, expiações justas. A família, os amigos, tudo que
que nós temos é exatamente na medida do que precisamos ou merecemos. Conhecemos raciocinadamente o impositivo de esquecimento de todo o mal. Como Deus é bom. Imaginemos nós dentro de casa, pensando, aquele me matou, este fez isso, aquele fez aquilo outro, eu fiz aquilo para alguém. Como seria a nossa vida diante de inimigos que a gente soubesse que nos foi causa de tristezas, de desgraças? Então Deus nos apaga tudo isto, as coisas ruins da nossa memória, zerando tudo e nos envolvendo de novo e dizendo: filhos, vão, se reúnam novamente, façam tudo diferente. Aquele que feriu, magoou, todos fizemos isso, perdoe, vão à frente. Se juntem e progridam, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, o segundo na escala hierárquica dos mundos, para progredir. Tem gente que diz que não acredita que a gente está progredindo, não tem mais jeito isso, a terra está perdida. Não, criação de Deus, não tem nada perdido, está tudo certinho. Ou alguém acha que não merecemos passar por estes problemas que estamos passando agora. Se eu não merecesse, eu não estaria aqui, porque Deus é justo. Me pouparia de passar por o que eu não mereço. Tenho, de alguma forma, complicações com isso. Cada um na medida. Certo? Uns mais, uns menos. Mas que temos, temos. Aqueles que não merecem mais já estão num outro planetinha melhor do que este. Já fizeram por onde? Emmanuel vai nos dizer que nós espíritas conhecemos raciocinadamente a necessidade constante da prática do bem. Quem desconhece isto? Eu acho que ninguém vai dizer que eu não sabia. A prática do bem é uma necessidade nossa do ser humano. Estamos na Terra reencarnados com a finalidade de fazer a parte que nos cabe para o progresso deste planeta. E não só para tirar proveito do que os outros fizeram ou fazem. Nós temos a nossa parte para contribuir. Somos co-criadores. Então, a necessidade constante da prática do bem, porque a lei e os profetas foram resumidas por Jesus em apenas duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se eu não amo nem a mim, como amar meu próximo, né? A gente tem que começar a fazer, praticando o bem, e é na prática do bem que a gente vai começar a aprender a amar seu semelhante, saber que ele precisa muitas vezes da gente e que também nós precisamos deles. Porque para mim estar aqui agora, eu precisei de transporte, né? Mas o carro não foi eu que inventei, alguém inventou o carro. A gasolina não foi eu que já fui no posto, estava lá, alguém fez, colocou lá e tudo. Então, necessitamos de tudo, de todos para tudo. Por mais importante que eu seja, não vivo sozinho. Não sou médico, e aí quando precisar do médico? Não sou engenheiro, só precisar fazer uma construção. Então todos vivemos nesse mundo para colaborar, dar a nossa cota na criação universal. Emmanuel vai nos falar também, conhecemos raciocinadamente a mediunidade com os fatos que lhes são consequentes. Pela mediunidade nós temos esse livro, esta obra e tantas outras. Pela mediunidade nós ouvimos músicas lindas do nosso Jailton. Eu escuto lindas músicas, até já aprendi a daqui, né? Centro Espírita Trabalhador de Jesus, através da mediunidade. Né? Então nós conhecemos raciocinadamente os fatos que são consequência da mediunidade.
Não só as coisas positivas, mas as negativas também. Nós espíritas conhecemos, e falar em mediunidade, nós precisamos sempre alertar que todos somos médiuns 24 horas por dia. Não só na casa espírita, né? Às vezes a gente pensa, hoje eu tenho reunião lá na casa espírita, seja mediúnica, seja de estudo, qualquer coisa, porque qualquer trabalho na casa espírita é mediúnico. Não é só na mesa lá não, ouvindo o espírito não, que aqui fora a gente ouve o espírito também, encarnado e desencarnado. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós estamos fazendo uso da mediunidade. Vamos recebendo inspiração, sugestão. Então, o médium é médium 24 horas por dia. Precisamos pensar nisso. Aí faço tudo que eu quero lá fora, contra as leis divinas. Quando chego aqui no centro espírita, eu vou virar um santo em 1 hora, 2 horas de trabalho. Vou trabalhar com Jesus. Que médium sou eu? Sai daqui, adeus Jesus, agora eu vou para minhas tarefas. O médium é carta viva do Evangelho de Jesus, se ele quiser, onde ele estiver, se ele quiser. Conhecemos raciocinadamente, para não esquecer, princípio das afinidades com os imperativos da sintonia fluídica. Nós espíritas sabemos disso sim. Minhas tendências, né? Meus hábitos vão trazer o quê? Companhia, através dessa afinidade fluídica. Se eu gosto de falar da vida do outro, vai estar assim de amiguinhos comigo. Ah, Francisco, e tem gente que gosta, né? Sabe a última? A gente pode até falar a última sempre, mas a última boa. Por que não? A última boa. Buscar sempre desenvolver esse intercâmbio com os espíritos para ouvir coisas boas. E quando as coisas que a gente ouvir, pensar não forem tão boas, dizer, meu irmão, calma. Você está procurando alguém errado. Mas tu é meu irmão, vou te ofertar um Pai Nosso com muito carinho. Porque nós podemos falar dos espíritos só. Tudo que acontece é influência dos espíritos e minha responsabilidade nenhuma. Se eu escolho, eu tenho livre-arbítrio, posso ouvir o tal diabinho, né? O diabinho falou daqui. E o santinho que falou do lado, você não ouve? Não ouviu o santinho e esqueceu o diabinho e falou aqui, a gente calma mesmo. Vou te ofertar um Pai Nosso como irmão que tu és meu. Fazer isso de coração, porque se fizer da boca para fora, ele vai estar vendo. E vai ficar mais zangado. A obsessão visível e a obsessão oculta, nós espíritas sabemos raciocinadamente. Quantas obsessões são visíveis? Só o obsidiado não vê, não nota. E quantas são invisíveis, que arrebatam um grande número de pessoas e vai por aí afora, todo mundo naquela corrente obsessiva, sem se dar conta. A gente precisa estar atento. A obsessão existe, sim. Influência do espírito sobre nós. E tem muita gente que pensa que o espírito desencarnado, se está no mundo espiritual, é infeliz. Então, é aquele que a gente não precisa se preocupar, que são ignorantes. E aí que mora o grande perigo. Existem gênios e inteligência no mundo espiritual, capaz de nos convencer a muitas coisas. Está lá no Evangelho. Capaz de converter até aqueles que já se dizem convertidos. Por isso, Jesus nos alerta para vigiar e orar sempre. Porque existem mentes extraordinárias no mundo espiritual, intelectualidade lá em cima e a moralidade lá embaixo, mas não deixa de ser inteligente. Inteligência para o mal. Então precisamos estar atentos a esse tipo de obsessão invisível,
aquela que a gente não percebe e quando se dá conta, a gente está praticando coisas que a gente jamais imaginou. Por influência, logicamente, dessas mentes, mas por descaso nosso, ou até por não estar atento. Conhecemos raciocinadamente o degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. Ora, qual é o grau evolutivo do Francisco Rebouças? Só os Espíritos e Deus sabe. Muitas das vezes a gente espera tanto dele, o Francisco, aquele rapaz lá e tal, tá um mesmo. Bacana ele, porque não me conhecem em profundidade. Então a gente às vezes julga alguém pela aparência de bacana, de bonito, de calminho, mas a gente não conhece aquela criatura. Pode ser apenas máscara. E o Francisco pode não ser bem o que aparenta. Assim como outros que a gente julga, esse aí, Deus me livre, esse cara é assim, assado. Muitas das vezes é só a aparência dele. Parece que é zangado, parece que é... E não, é um doce. Então a gente tem que estar sempre atento para que a gente não julgue pela aparência. Está bem vestido? Não, pode chegar. Mais tarde a gente vai ver que é um 7-1 daqueles, né? O outro está todo sujinho lá, veio do trabalho. Não, fica aí, não pode. É quase sempre assim. Nosso julgamento. O cara está bem vestidinho, é esse que pode vir, e a gente já dá lá confiança, dá o microfone. A gente não sabe com quem a gente está lidando. Nosso julgamento é falho. Por isso a gente sempre fala, nem tudo que é, parece. Nem tudo que parece é. Então você olha para o Francisco, que é bonitinho, bonzinho. Não é nada disso. Então, nem tudo que é, parece. Nem tudo que parece é. Tenhamos sempre isto na mente para a gente não cair de primeira. Então, cada um está no grau evolutivo. Eu não posso querer que alguém faça o que eu teria já que fazer, talvez nem faça também, pelos conhecimentos doutrinários que tenho. Porque nem todo mundo tem esses conhecimentos. Nem todo mundo tem cultura para entender certas coisas. Então, como vai cobrar algo de alguém que não tem? Cada um está no seu grau. Fulano interpreta assim, tem raiva dos espíritas, espiritismo é coisa do demônio. Tem calma com ele, ele é teu irmão. Aqui está um que malhava o espiritismo como ninguém. Por ignorância. Até o dia em que fui desafiado a estudar uma obra espírita. E aí eu fui ver, meu Deus do céu, mas está tudo aqui o que eu queria. Isso é coisa do demônio? Se for, estou nele até hoje. Então vejam que coisa. Então não vamos malhar, jogar pedra na ignorância alheia. Vamos esclarecer com calma, com paciência, com tolerância. Porque eu era um destes. Perto de 40 anos atrás era assim. Espiritismo para mim era coisa do demônio. Por quê? Porque era o que eu aprendi desde criança com minha família católica, apostólica romana. A gente falava isso para mim, o padre da igreja. Meu pai, minha mãe, todo mundo. Mas eu não teria mais que estar indo pela cabeça dos outros. Um adulto não pode ir mais pelo que os outros dizem. Vamos buscar o discernimento, estudar e ver se é coisa mesmo do demônio. Eu fui ver e achei, que demônio bonzinho esse. Trouxe todas as respostas que nenhum santo me diria. Agora estou no espiritismo que abracei, que realmente me trouxe tudo o que necessitava saber as respostas que tinha dentro de mim. Por isso convido a todos a ler as obras espíritas, estudar. Quando alguém malhar na família da gente, todo mundo deve ser o que o coração desejar ser. Minha mãe é católica, permanece sendo, e não deixa de ser minha mãe amorosa e boa com o filho dela.
Hã? Conhecemos raciocinadamente, para não esquecer. A diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. Nem sempre a nossa cultura, o nosso conhecimento vai nos trazer coisas positivas. Porque não basta apenas saber. Já nos disse a Madre Teresa de Calcutá em sua sabedoria. E Paulo de Tarso também já nos alertou para isso. Não basta saber. É preciso saber como convém. Há uma diferença abismal entre saber e saber como convém. O que adianta saber a doutrina espírita se não a pratico? Que adianta conhecer as leis de Deus, as tuas, se não as respeito? Então não adianta eu ter o conhecimento, apenas tenho a cultura, mas não sei tirar proveito delas como quem sabe tira, porque quem sabe pratica. Eu tenho apenas conhecimento, porque ainda não pratico. Então nem sempre a cultura do cérebro, o que nós amealhamos em termos de ciências e qualquer coisa, é suficiente, porque a direção do meu sentimento é outra. Eu tenho conhecimento, mas não tenho amor. Que adianta a sabedoria sem o amor? O Paulo que diz que mesmo que ele desse a vida, doasse todo o seu patrimônio, se não tivesse amor, nada lhe serviria. E é verdade. Mas Emmanuel vai dizer para a gente coisas extraordinariamente lindas que essa espiritualidade faz para com todos nós. Ele diz, por outro lado, recebemos favores constantes como sejam. A gente pensa que não recebe favor nenhum. Do mundo espiritual, da vida, recebemos. Esses irmãos espirituais que já estão à nossa frente em discernimento, em compreensão, eles trabalham para o nosso bem, porque sabem o quanto é bom ser bom. Quanto é bom ser bom. Quem é bom sabe e quer ser cada vez mais. A interpretação clara das lições de Jesus, o Consolador veio nos trazer isto. Não é? Isso foi um favor que o mundo espiritual nos trouxe, a codificação para nós espíritas, para o mundo inteiro, quem quiser. Então, a interpretação clara das lições de Jesus, e lá atrás, quando Emmanuel começou dizendo, nós encarnados e desencarnados que seguimos as orientações kardecianas, o que ele estava dizendo é que nós espíritas seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, não o Espiritismo segundo o Evangelho. Não tem nem o que discutir. Espiritismo segundo o Evangelho? Esse Evangelho deturpado, modificado, enxertado, não é este que o Espiritismo segue. O Espiritismo segue o Consolador prometido, o Evangelho redivivo, o Evangelho primitivo, trazido de volta através dos Espíritos para nós, para restabelecer tudo que o outro Evangelho já tinha desfeito, para ajudar, logicamente, os poderosos, é claro. Mas Jesus, sabendo disso, havia nos prometido que mandaria o Consolador, que é o seu Evangelho, para ficar eternamente conosco. Ele está aí. Então nós temos a interpretação clara das lições de Jesus, à luz da doutrina espírita, sobre a reencarnação, o que estamos aqui fazendo, de onde viemos, para onde vamos, o que precisamos fazer para alcançar a vida eterna.
E o que é a vida eterna, senão a felicidade e a paz da consciência pura do dever retamente cumprido? Emmanuel continua dizendo: conhecemos raciocinadamente consolo e advertência de amigos domiciliados em planos superiores. Não só o consolo, mas também a advertência: orai e vigiai. Não construir a nossa residência, o nosso castelo sobre a areia. São várias as advertências, mas todas elas de forma carinhosa, respeitosa, porque os espíritos não podem ir contra o nosso próprio livre-arbítrio. Nem Jesus pode. Jesus não pode. Uma lei divina, espírito algum pode modificar. Em Jesus, isso que ele pode é cumprir. Se ele pudesse fazer por mim tudo, ele faria. Como uma criança, né? Que tem um problema de uma doença qualquer se espalhando, e a gente diz: se meu filho pegar essa doença, já viu, né? Então o que se eu puder fazer, eu tomo a injeção por ele, a vacina, ele não precisa ir no posto. Mas não é assim, ele tem que ir tomar, né, vacina naquele bracinho tão pequenininho. E a gente, pai, mãe, fica tão preocupado, né? Mas a gente não pode fazer isso por ele. Assim Jesus também não pode fazer por nós. Se ele pudesse, ele já tinha feito, mas ele não pode. Francisco é quem tem que fazer por si, buscar por si, desenvolver o que ele traz nele, todas as sementes que ele necessita para alcançar a paz interior, a felicidade que tanto busca em pensamento, mas não faz por onde. Conhecemos raciocinadamente, como diz Emmanuel, o benefício da prece espontânea, sem o constrangimento de quaisquer preceitos convencionais. Prece é prece. Não precisa ser Ave Maria, Pai Nosso, que seja também. Mas qualquer coisa que eu fale de coração é uma prece. Coisa boa. O trabalho é uma prece. Então, quando eu estou trabalhando, não tenho tempo nem para rezar, não precisa, eu já estou rezando, já estou orando. Fazendo o trabalho bem feito, é claro, cumprindo com as minhas obrigações. Aí eu estou também orando, sem precisar balbuciar palavra alguma. E muitas vezes eu estou ajoelhado, orando, um pensamento lá no banco, não sei aonde. Na verdade é que está saindo da boca para fora, eu não estou orando. Estou falando palavras. Então nós conhecemos isso. Em qualquer lugar podemos fazer nosso culto no lar, no banheiro, um cômodo qualquer, no quintal, porque meu marido, minha mulher, meu fulano, beltrano, não é espírita, não gosta, então eu também não faço. Porque o espírito é você, não são eles, quem tem que fazer é você. E muitas vezes, de tanto ver você fazer, minha mulher foi assim, ela começou o culto no lar, e de vez em quando eu estava por ali, me chamava, eu nunca ia, né? Até que um dia eu fui, pronto, o culto no lar, só o culto no lar que ela faz, Cristiane tem 38, ela faz 35 anos de culto no lar. Depois de algum tempo eu comecei, né? Mas por quê? Pelo ouvir, tal, então vamos fazendo. Outro dia um companheiro falou também, a mãe dele, católica, apostólica, romana, na hora do culto no lar se retirava. Ah, mãe, não quer não vou não quero. Deus me livre essas coisas de vocês aí. Mas começou a ouvir, Deus hoje faz o culto do Evangelho lá com eles. Então o espírita sou eu. Eu não posso fazer na sala, faço no quarto. Posso fazer no quarto, faço no banheiro, na cozinha, seja lá onde for. Mas vamos fazer, que é importante. Espírita algum pode se dar ao luxo de perder esta oportunidade de fazer o culto no lar, esta benção. Se a gente calculasse os benefícios do culto no lar, a gente fazia culto no lar de manhã, de tarde e de noite, todo dia. A intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes.
Os espíritos superiores amigos também vão nas trevas, em tudo que é lugar, socorrer aqueles que já têm condições, aqueles que pedem ajuda, que querem ser socorridos. Muitas vezes nós não somos socorridos porque não pedimos verdadeiramente com o coração. Pedimos da boca para fora. Como está lá escrito na pergunta 911 do Livro dos Espíritos. Eu quero, mas se não acontecer também, que fique como está, tá bom? E quando alguém diz que não consegue vencer suas más inclinações, seus problemas, diz-nos os Espíritos na questão 911 do Livro dos Espíritos, é porque seu espírito se compraz no erro. Se compraz. Você acha que eu gosto de sofrer? Gosta. Pode ser até involuntário, mas gosta. É coisa de espírito. Questão 911 do Livro dos Espíritos. Bom, a gente sempre falar de onde a gente tira as coisas, né? Porque às vezes a gente ouve palestras e a gente vai procurar lá onde está escrito aquilo. Sem fonte fica difícil. Então a gente tem que dar fonte sempre, né? Dos livros, das obras que a gente traz para expor, para que as pessoas possam ir lá, né? Estudar depois, ver até se a gente interpretou de forma adequada a questão. Segue Emmanuel. A cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. Na palestra doutrinária, o que está acontecendo aqui agora é difícil descrever. Extraordinários exercícios de ajuda, de cura, de todo tipo está aqui entre nós e com todos nós, sem exceção alguma. Na palestra doutrinária, quantos espíritos são desligados e ficam na casa para serem atendidos mais tarde? Quantas coisas boas estão acontecendo aqui agora, nesse instante, com todos nós. Ainda estamos longe de saber, porque não vemos. Mas não duvidemos. Os nossos irmãos estão ajudando aqui a cada um de nós em coisas que a gente nem imagina que está portador ou que poderia ser portador. Então, as múltiplas expressões de auxílio, múltiplas, diversas, que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior para conosco, para com aqueles acompanhantes nossos e etc. E segue Emmanuel. É razoável concluir assim, que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outrem sem perceber, como exibir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos? Se nós, com todo este cabedal de ensinamentos dos espíritos, ainda somos capazes de cometer deslizes, ofensas para com os nossos semelhantes, muitas vezes com os de casa, do nosso clã familiar, da casa espírita, de qualquer lugar. Como cobrar dos outros? Muitos que não têm sequer uma parte do que nós conhecemos e que já não deveríamos praticar certos tipos de ofensa que praticamos ainda. Então a gente cobra muito dos outros quando deveríamos cobrar mais de nós. Reflitamos, diz Emmanuel, nisso e abramos o coração ao entendimento
e a misericórdia. Entender essas criaturas e ter misericórdia do seu momento, porque outros vão nos entender e ter misericórdia para conosco. Porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. Nós temos tudo o que precisamos. Eu tenho a paciência. Não sou paciente, porque ainda não me dispus a desenvolvê-la. Então, quando alguém me faz uma coisa, tipo, fulano me tirou do sério, perdi a paciência. Como se eu tivesse paciência. Quem tem não perde. Isso é uma conquista do espírito. Quem tem não perde paciência. Eu perco porque não tem. Qualquer coisa, pronto. Pavio curto. A gente tem alguns minutinhos, eu vou falar algumas coisinhas também que outros espíritos nos trazem. Mas tenho certeza que eu não vou passar da hora não, tá? Porque você sabe que palestra que passa do tempo, né? Pelo amor de Deus. Só sendo Divaldo. Aí a gente levanta, bate palma. Divaldo, fica mais um pouco. Em todos os lugares e posições nos dizem os espíritos, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele caminham. Todos nós em qualquer posição que estivermos. Ah, mas o que eu vou fazer? Que eu sou o engraxate, ou um pedreiro. Tem muita coisa a fazer, meu irmão. Muita coisa. Dizem os espíritos que aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Todos nós temos algo para ensinar e aprender. Porque a gente não ensina só o que se aprende nos bancos escolares. A gente pode ensinar educação que o culto não tenha. Pode ensinar às crianças as boas maneiras que o letrado não ensina. E diz mais, podemos ensinar na nossa conduta, com a nossa ideia, com a nossa alegria. Aliás, o espírito não pode andar, gente, tão carrancudo. Vamos sorrir um pouco mais. Falo isso para mim também. Para mim também. Se a gente tem tanto ensino dos espíritos dizendo que nós partimos para a felicidade e para a pureza, a notícia é melhor do que essa? Então vamos ser mais alegres. Casa espírita não é lugar de carrancudo não, porque tem muita gente que é carrancudo, então aquele cara é sério. Sério em quê? Pode ser um mal-humorado. E mau humor é doença. Procure o médico. Então sorria. Tem tanta gente bonita que quando sorri é uma graça, né? Aí até zangado já é bonito. E o Francisco, assim, sorrindo, é isso aí que vocês estão vendo, mas é zangado, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece. Então também, na tentação, nós podemos fazer algo para mostrar ao outro que a gente pode vencer as tentações. Com a sinceridade, quem de nós não gosta de ter alguém sincero ao seu lado? Então, se a gente gosta de alguém sincero ao nosso lado, precisamos ser também com os outros. Na elevação, podemos dar exemplo de quanto já estamos buscando esta elevação, dos esforços que nós fazemos para nos modificar para melhor. Na temperança, buscar ser menos pavio curto, esticar o pavio um pouquinho mais, né? Procurar pensar 2 vezes antes de responder, tomar aquela água bendita, né, que a mamãe do Chico receitou para ele. Também na resistência ao mal, busquemos dar exemplo daquele que luta para vencer o mal, as tentações. Mas nos dizem os espíritos,
também no conselho. Nós queremos aconselhar, mas com exemplo. Porque falar a palavra muitas vezes convence, mas só o exemplo arrasta. Porque a gente vê a pessoa falando isso, aquilo bonito, você viu falando, falou cada palavra linda, aquele rapaz, aquele senhor, aí depois a gente vai ver ele lá praticando, né? Se o que é aquele que estava falando aquilo, meu Deus, olha aí. Então não vamos ensinar por palavras, vamos ensinar nos exemplos, nas atitudes, na ação, que nós vamos arrastar muita gente. E eu que pensava que o Francisco era da pá virada, mas olha, ele é até menos do que eu pensava, né? Coitado, ainda não viu nada. Diz eles, os espíritos, quem administra um centro espírita, uma casa, um grupo de companheiros, pode dar exemplo de generosidade e justiça, sem puxar para um para outro. Em casa, na família, sempre fala para pais e mamães, né? Nada de puxar para um filho para outro, todos são seus filhos. Ah, mas esse é mais estudioso, esse é... Tudo bem, não vai dizer que não é, ele é. Mas você não tem direito de dizer que gosta mais deste. Gosta mais de um do outro, por mais que você tenha afinidade, a gente sabe disso, às vezes a gente tem uma tendência por um e por mais, não pode falar isso. O outro é seu filho também, respeite-o. Sabe-se lá porque ele é assim. Às vezes por negligência minha que ele é assim desse jeito. Então eu devo muito mais a ele do que ao outro. Então respeite seu filho. Por mais que ele seja, não passar a mão na cabeça, não. Não, você está errado. Seu irmão já fez o trabalho dele, agora você vai e faça o seu. É assim que se trata, lógico. Mas na hora do carinho, abrace, beije, te amo, te amo, te amo. Não só te amo, você não. Te amo, você não. Que isso? É seu filho também. E vai dizer tantas coisas para a gente, né? O rico, muito mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos da riqueza. E quando a gente fala em riqueza, não está falando só em dinheiro. Falando em sabedoria, em conhecimento que a gente pode passar, em amor ao semelhante, em saúde, que a gente pode se deslocar a um hospital, pode fazer uma coisa, fazer outras tantas. Enfim, nós temos 1000 oportunidades para crescer, servir e, acima de tudo, aprender a perdoar as ofensas daqueles que ainda não têm tantos conhecimentos como nós desta doutrina, para que nós possamos, pelo exemplo, chegar àquele que nos ofenderam e desculpá-lo. E aquele que nós ofendemos, vamos lá e pedimos desculpas a ele. Ele pode dizer, não te perdoo. Pronto, ele tem esse direito. Por que não? Mas não é por isso que ele não me perdoa, então nunca mais vou falar. Eu quero que ele me perdoe, só porque eu perdi perdão a ele? Não, nada disso. A gente sai, entrega a Deus, porque ele é um irmão nosso que não tem ainda os nossos conhecimentos, não sabe como é bom ser bom. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos desta casa pelos 94 anos, alegria de estar aqui e que esta casa continue sendo o que ela é para todos nós. Obrigado.